E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário e ao vivo, A Melhor Família do Mundo. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje, dia 20 de dezembro de 2017, entramos ao vivo aí mais uma vez às 12h50, pontualmente. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, está tudo bem aí com a imagem, com o áudio, digam um oi aí, digitem um oi para que eu possa saber que está tudo bem com a transmissão. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, hoje na quarta-feira, estamos entrando ao vivo para falar de um tema. Hoje eu vou falar sobre um grande panorama geral, vou dar um grande panorama geral sobre o ambiente familiar, tá bom, pessoal? Então, o pessoal já entrando aí, Maria Regina entrando, Aline Cereja entrando, Carol Micali, Tatiana Morim, Luciana Barros entrando, que bom, que bom. Daniela Albo chegando da Itália agora, falando aqui com a gente, que bom, Daniela, ótimo. Muito bom, pessoal. Camila Roster entrando aí, falou que está ouvindo e vendo bem, assim como a Vandina também. Larissa, Andresa, ótimo, pessoal. Todo mundo entrando aí. Muito bom. Eu queria fazer um pedido para vocês também. Só que eu estou pensando numa coisa aqui, então vai me ajudar se vocês escreverem aí para mim qual foi o último filme que vocês assistiram, tá? Pode ter sido no cinema, pode ter sido no Netflix, em casa, enfim, tanto faz, tá bom? Vocês lembrarem aí, faz uma forcinha aí, puxa da memória qual foi o último filme que vocês assistiram e digite pra mim aí, tá bom? Que vai ser bom pra mim, se vocês fizerem isso, tá bem, pessoal? Então quem tá entrando agora, eu acabei de fazer um pedido aí para digitar o nome do último filme que vocês viram, tá? Lembrando também, anota aí o nosso telefone para vocês entrarem em contato, interagirem aqui comigo no final do programa, se der tempo. Então, anota aí, 21 99 388 9218, tá bom? Salve esse número aí para a gente poder se falar todo dia, tá bom, pessoal? Aqui no ao vivo de segunda a sexta-feira. Então, quando for a hora de eu atender ligações, vocês já digitem aí. Quem for mais rápido no gatilho leva, tá bom? Então, 21 99 388 9218. Beleza, o pessoal tá já começando a falar aqui os filmes que viram. Legal, pessoal. Boa. E lembrando também da promoção de Natal aí do meu curso, né? Então, quem quiser levar o curso com 50% de desconto, se inscreva no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem um link aí que você já vai, pode fazer um pequeno, né? Acho que é nome, telefone, e-mail e tal, que aí você já vai receber um link para poder comprar o meu curso com pela metade do preço, com 50% de desconto, tá bom, pessoal? Então, essa promoção só vai ser válida das 8 da manhã até o final do programa de sexta-feira, tá bom? Dessa sexta-feira, dessa semana agora, das vésperas do Natal. Beleza, pessoal? Então, pessoal falando aqui que assistiu os filmes que assistiram, então, Camila Rosser falou que assistiu A Estrela de Belém. Bacana. A gente até se encontrou no cinema por acaso, coincidência, né, Camila? Tava lá com a minha família, você tava lá também, então a gente fez esse final de semana, muito bom. Clarice falou que assistiu Liga da Justiça. Beleza. Fabiana Rocha falou 50 tons de cinza mais escuros. Regiane também assistiu Estrela de Belém. Alessandra falou que viu o meu Malvada favorito. Gisele, Star Wars no cinema. Tá bom, pessoal, bacana. O Doador de Memórias, Luz Britos. Quarto de Guerra, Andresa. Tá bom. Beleza, eu vou anotar aqui, depois vou tomar nota aqui dos filmes que vocês viram aí, dos últimos filmes que vocês viram. O último filme que eu vi foi ontem, vi o Whiplash. Um filme bem bom até. O mesmo diretor do La La Land. Vocês viram La La Land? La La Land é um ótimo filme também. Depois a gente conversa aí sobre esse assunto. Mas tá bom, obrigado, pessoal. Vai escrevendo aí então quais foram os últimos filmes, qual foi o último filme que vocês assistiram, tá bom? Beleza. Ótimo, pessoal. Então a ideia aqui hoje é eu falar um grande panorama, um panorama geral sobre o ambiente familiar, tá, pessoal? Porque eu tenho acompanhado, né, as famílias que eu acompanho aqui e também as dúvidas aí que eu vou acompanhando, a gente vai conversando, as dúvidas que eu vou acompanhando que vocês vão escrevendo aí nos comentários. Tem algumas dúvidas, por exemplo, a grande dúvida que aparece com muita frequência, a dúvida sobre briga entre irmãos, sobre ciúme, né, quando o irmãozinho nasce, enfim. Dúvidas sobre o ambiente familiar como um todo, né, que vão aparecendo. O que eu gostaria de falar é o seguinte, veja bem, se a gente não tem um grande panorama do que é um ambiente familiar na cabeça, bem montado, quais são os grandes pontos que a gente precisa estar sempre observando, para que a gente esteja seguro de que a gente, mesmo obedecendo esses pontos, algumas coisas fogem do controle. Veja bem,
Às vezes é importante a gente saber o seguinte, algumas coisas estão fugindo do controle porque a gente não obedeceu a certos pontos anteriores, porque a gente não tem na cabeça quais são os grandes 7 pilares do ambiente familiar. Se a gente, mesmo colocando, né, o remédio em todos esses pilares, né, se a gente está atento a esses pilares do ambiente familiar, a gente olhou para esses pilares do ambiente familiar e a gente viu que mesmo assim as coisas estão fugindo do controle, bem, aí sim a gente tem que abordar caso a caso cada dúvida. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. A coisa da briga entre irmãos. Veja, existe esse grande tema da briga entre irmãos, é um tema que existe, é verdade. Agora veja, existe uma coisa anterior, por exemplo, que está dentro do pilar chamado 4 hábitos básicos. Veja, os irmãos eles podem estar brigando por vários motivos, tá? Vários motivos. Agora, existem motivos anteriores que a gente precisa sempre estar com eles na cabeça. Então, por exemplo, os 4 hábitos básicos são super importantes. Esse é um dos 7 pilares que a gente fala. Quais são os 4 hábitos básicos, né? Sono, higiene, alimentação e ordem. Se o nosso filho, por algum motivo, está com sono, ou o outro lá está com fome, é normal que eles briguem. Você está entendendo? Ah, doutor, não é normal não. Irmão tem que se amar, irmão não tem que brigar, eu não fui criado assim. Tá tudo bem. A gente sabe que não é o certo, mas é o normal. Você está entendendo? A gente tem que educar o nosso filho para que mesmo com sono, mesmo com fome, né? Mesmo sujo, ele consiga ficar calmo, né? Ele esteja calmo, ele não brigue com os irmãos, ele não faça pirraça em público, não é verdade? Isso é onde a gente quer chegar. Mas onde a gente parte é o seguinte. Uma criança com fome, uma criança com sono, uma criança suja, uma criança que vive num ambiente de desordem, naturalmente essa criança será mais irritadiça, essa criança será mais descontrolada, essa criança terá mais dificuldade, por exemplo, de obedecer. Essa criança terá mais dificuldade de conseguir se centrar e conseguir agir de modo calmo, por exemplo. Por quê? Porque ela está com fome, porque ela está com sono. Então, entende aqui uma pergunta dela como essa, por exemplo, que aparece com muita frequência. Eu vou tratar um episódio inteiro do nosso programa, eu vou tratar sobre a briga entre irmãos, fica tranquilo. Mas a questão é a seguinte, antes de eu falar sobre briga entre irmãos, eu tenho que ter um panorama geral do que acalma, do que agita, do que faz com que as crianças sejam obedientes, do que faz com que as crianças sejam mal criadas, tá? Do que faz com que as crianças possam progredir intelectualmente e o que faz com que as crianças não progridem intelectualmente, tá bom? É nesse panorama que eu quero falar um pouco aqui hoje. Então, um desses primeiros pilares importantes pra gente é o pilar dos 4 hábitos básicos. A gente pode reparar nos nossos filhos que muitas vezes eles agitam, né? Muitas vezes eles ficam mal criados, muitas vezes eles não respondem direito porque tá ficando perto da hora de dormir, ou porque tá um pouco antes do almoço, não é? Assim que funciona? Então, veja, a gente já está vendo aqui que um desses pilares ele está sendo balançado, né? Está sendo balançado aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá e remediar esse pilar. Antes da gente querer educar. Você está entendendo aqui? Existe uma anterioridade mesmo. Muitas vezes, antes da gente dar o comando educativo, a gente dar a ordem, a gente brigar, a gente tem que ver se não tem ali uma necessidade básica, orgânica, física, faltando no nosso filho. Por exemplo, alimento. Por exemplo, sono. Por exemplo, limpeza. Isso é importantíssimo pra gente, tá? E aqui vai todo um grande capítulo que eu falo disso no curso, inclusive, tem um módulo do curso dedicado só aos 4 hábitos básicos, no qual eu exploro com muito mais nuance, com muito mais precisão, o que é necessário que a criança adquira em cada fase, em cada etapa do desenvolvimento, como fazer isso acontecer, né? Então, veja, aqui é um grande panorama, estou dando um panorama geral hoje, que muitas vezes resolve muitos problemas. Então, esse pilar é um pilar importante, que é o pilar dos 4 hábitos básicos. Anota aí, sono, higiene, alimentação e ordem. Se você quer que teu filho seja educado, que teu filho seja calmo, primeiro tem que estar segura de que ele comeu, né, de que ele está alimentado, de que ele dormiu direitinho, que ele não tem privação de sono, por exemplo, tá bom? Isso é importante, de que você conseguiu estabelecer um princípio de rotina, um princípio de ordem na tua casa, no teu coração, nos teus comandos que você está dando para os teus filhos. Muitas vezes, ordem para a criança não é só o ambiente espacial organizado, mas é aquela capacidade que a gente tem de fazer com que as crianças façam as suas tarefas, as suas atividades numa sucessão previsível. A criança muitas vezes não sabe, né? Ela vai começar a conseguir ver horas no relógio, entender o que são as horas no relógio a partir dos 6 anos com mais precisão, tá? Até lá, o tempo passa para a criança numa sucessão. Então, primeiro eu almoço, depois eu durmo, ao acordar eu vou para o parquinho, depois eu tomo banho, depois eu lanche, entende? A passagem do tempo para a criança se dá numa sucessão e não se dá nos ponteiros do relógio. Então, esse é um princípio de ordem que é importante a gente ter na cabeça. Muitas vezes a gente não tem isso, tá? E para que a gente possa fazer com que a criança fique calma, por exemplo, é importante a gente estabilizar essa sucessão, estabilizar a passagem do tempo. Tá? Um outro pilar importante, super importante para a criança, é fazer com que ela queira obedecer.
E aqui está uma distinção bem clara, né, entre a gente dar um comando para que a criança obedeça e a gente fazer com que ela queira obedecer. É importante para a gente, né, para que a gente faça com que a criança queira obedecer, é importante que a gente saiba certas coisas da criança. Por exemplo, os temperamentos da criança. A gente vou falar um pouco sobre os temperamentos ao longo dos programas aqui, mas aqui a gente já pode ter uma ideia na cabeça. Olha, se eu estou abordando meu filho ali, eu não sei muito a matriz, eu não sei muito como ele funciona, eu não sei muito qual é o olho que ele tem para ver o mundo, eu não sei como as coisas impactam no coraçãozinho dele, como é que ele reage organicamente, como é que ele reage afetivamente. Bem, se eu não sei essas coisas dele, provavelmente eu não estou agindo do melhor modo para que ele queira obedecer. Então, todo o estudo ali da tipologia dos temperamentos é muito importante, né? Existem coisas que a gente precisa saber para que nossos filhos queiram obedecer. Tá bom, pessoal? Aqui eu faço só um pequeno parênteses, eu vou pedir para vocês, eu acabei esquecendo de pedir isso no início, mas compartilhe esse vídeo, é importante para mim que vocês compartilhem esse vídeo, é importante para a gente, né, para que mais famílias, para que mais gente possa receber esse conteúdo. Por quê? Porque nem todo mundo que está inscrito no canal recebe esse conteúdo. O Facebook ele vai entregando o conteúdo na medida em que ele vai vendo que esse conteúdo é compartilhado, é uma das formas que o Facebook entrega para as pessoas. Então, se vocês param um pouquinho aí, dão uma compartilhada no vídeo, né, aqui no Facebook, mais gente recebe e aí esse vídeo vai sendo replicado, mais gente que está inscrito no canal vai sendo capaz de receber esse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, se conseguir parar agora um pouquinho, apertar o botãozinho de compartilhar, é um jeito fantástico de você fazer com que mais famílias, mais gente possa receber esse conteúdo, tá bom? Pode ajudar muita gente aí. Beleza, pessoal? Então, essa é uma ideia. Querer obedecer é fundamental para a criança. E uma forma que a gente faz, né, que nossos filhos queiram obedecer é conhecendo, por exemplo, o melhor modo que eles podem acolher um comando no peito deles, tá bom? Então, é uma promessa aqui que eu vou cumprir, que é falar um pouco sobre os temperamentos ao longo aqui desse ano que a gente vai ficar junto, tá bom, pessoal? Então, essa é uma ideia aqui, tá? Porque eles queiram obedecer é um outro pilar. Um outro pilar importante que as famílias sempre falam é sobre o famoso TDAH, né, e os marcos do desenvolvimento motor. Então, se você não sabe se o teu filho tem alguma dificuldade, né, em manter a atenção ou em estar concentrado, né, e pode ser que essa dificuldade ela seja originária, né, ela venha, né, ela seja oriunda de um transtorno da atenção e da atividade, da hiperatividade. Isso pode acontecer. Então, é bom a gente saber, é bom a gente ter as ferramentas para poder, né, não dar o diagnóstico, porque a maior parte aí não é médico, né, mas para poder reconhecer esse possível transtorno e colocar alguns remédios aí nesse transtorno. Beleza? Outra coisa importante também é a gente saber se nosso filho está se desenvolvendo dentro, né, dos marcos ali previstos para o desenvolvimento dele. Então, às vezes, né, o nosso filho está fazendo pirraça, o nosso filho não está se comportando, o nosso filho está mais irritado, pode ser porque ele não adquiriu ainda um marco ali do desenvolvimento motor, ou pode ser que a gente esteja exigindo dele algo que ele não pode entregar. Então, às vezes eu vejo assim, algumas famílias, é claro que o bom senso ele vai dando conta, né, em certa medida, de responder isso, mas eu vejo que certas famílias, às vezes, dão comandos ou solicitam coisas para as crianças que as crianças não podem entregar. Então, por exemplo, Juquinha, vai lá no quarto, tira a roupa, se veste e volta. Às vezes a criança não tem ainda a habilidade motora para fazer isso. Ele fica parecendo que é manha, fica parecendo que a criança ela está te desobedecendo, quando na verdade a criança simplesmente não pode entregar aquilo que você está solicitando, porque ela não amadureceu motoramente ainda. Olha só que coisa interessante. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, antes de a gente poder ir lá e dizer que a criança tem um problema, que a criança é super mal criada, enfim. Antes que a gente possa dizer que a criança tem um problema de comportamento, ou tem um problema clínico, a gente tem que entender esse grande panorama, né? Esse é um pilar importante, né? O marco do desenvolvimento motor e o TDAH, né? Que está meio junto à coisa. Então, a gente tem que saber observar, tem que saber ter olho para isso. Outra coisa importante é o seguinte, tem uma prevalência grande, né? Tem uma prevalência ampla nas crianças, todo o campo da ansiedade e da depressão. A ansiedade e a depressão infantil, elas já são uma realidade que vem crescendo, né, infelizmente. Então, às vezes a gente vê uma criança mais quietinha, uma criança mais amuada, uma criança mais irritada, às vezes, tá? Uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado, e às vezes não é por nenhum outro motivo, a não ser um motivo clínico, né? Pode ser a criança pode estar deprimida, pode estar ansiosa. Então é bom a gente ter na mão alguns recursos para que a gente possa abordar isso. Tá? Para que a gente possa abordar esse assunto, para que a gente possa ir lá e procurar ajuda, se for o caso, ou a gente, né, já tendo procurado ajuda, a gente possa comportamentalmente, a gente possa abordar essa criança, tá? Então, esse é outro grande campo, um campo importante, né, desse panorama geral.
tá? Uma outra coisa importante é a gente conseguir na gente e criar na gente, tá, uma disposição de autoridade. Que a gente consiga ter autoridade diante dos nossos filhos. Que a gente consiga desenvolver essa competência. Que a gente consiga desenvolver esse hábito. Que a gente consiga acender essa luz. Que a gente consiga ligar esse drive da autoridade. A autoridade é uma forma que a gente tem de se comportar, né? Uma forma que a gente tem de se comportar, uma forma que a gente tem de aparecer diante do mundo, tá bom? Essa aqui é a ideia da autoridade. Então, quando a gente age com autoridade, seja com nossos funcionários, seja com nossos filhos, seja com nossos irmãos, seja com nossos pais, seja com qualquer pessoa, a gente pode agir com autoridade. O que acontece? Essa pessoa, ela tende a se mover no universo que a gente abre, que a gente descortina para ela. Eu já falei disso aqui alguma vez aqui em algum episódio do nosso programa. Então, existem técnicas, existem modos para que a gente possa fazer isso, né? Para que a gente possa se comportar assim, tá? Então, às vezes, os nossos filhos não estão se comportando, não estão progredindo, estão nos frustrando, né? Estão se frustrando porque a gente não tem esse grande panorama aqui. E a autoridade é um dos pilares fundamentais. A conquista da autoridade real, que dá nome, inclusive, para um módulo do curso aí que a gente está oferecendo com desconto, existe uma técnica para que a gente conquiste essa autoridade real e para que nossos filhos queiram se mover, queiram se locomover aqui nesse ambiente que a gente está criando para eles. Um outro pilar super importante que a gente não pode negligenciar jamais é da comunicação do casal. Então, a gente pode ter na nossa cabeça, né, que, bem, a fala é uma faculdade, é uma capacidade humana. Né? A gente pega e fala. A gente já chega, a gente aprende a falar quando é muito pequenininho, né? E começa a falar sem parar. Só que a gente pode reparar que provavelmente a gente não foi ensinado, né? Não ensinaram a gente a falar direito, não ensinaram a gente quais são as virtudes da comunicação humana, quais são as capacidades da comunicação humana, quais são as anomalias mais comuns que a gente comete no processo da comunicação humana. Então, muitas vezes a gente está se relacionando com o nosso marido, né, com a nossa esposa, de um modo muito ruim, muito ainda rudimentar, eu diria. Né? Mais do que ruim, de um modo rudimentar. A fala humana, ela tem capacidades incríveis, né? A gente pode usar a fala como uma ferramenta incrível de conexão, de empatia, de transformação, de impacto, né? de serviço, e às vezes a gente não foi ensinado. Na maior parte das pessoas que foi educada no Brasil, não foi ensinada. Ontem mesmo eu estava falando com uma paciente aqui que eu atendi, que tem uma labilidade afetiva muito grande, então ela sente muito, ela se impacta muito com o mundo, né? Ela tem muitas sensações, e a verdade é que a maior parte das pessoas não sabe dar nome para as sensações. A pessoa não sabe, a maior parte das pessoas não conhece o nome dos movimentos interiores. Por quê? Porque a gente não foi educado na arte do drama, né? nas artes cênicas. Então, aquelas pessoas que estudaram artes cênicas, isso com um modo específico, né? Que estudaram artes cênicas ali na técnica do Stanislavski, as pessoas que foram privadas disso, que não conhecem a técnica do Stanislavski, não sabem dar nome para os seus movimentos interiores, não sabem dar nome para os seus afetos, para as suas emoções, e acabam se traindo, acabam reagindo mal, acabam sofrendo e acabam não conseguindo comunicar toda a maravilha que passa na sua interioridade. Assim como os afetos precisam ser educados, a linguagem também precisa ser educada. A gente precisa conhecer a linguagem, precisa dominar a linguagem. A gente precisa saber aonde a linguagem pode nos trair e aonde ela está nos traindo. Então é bom a gente conhecer esses movimentos da linguagem e estar atento à comunicação que se estabelece, né, na vida do casal. Sem esse domínio, sem esse conhecimento, provavelmente, as nossas conversas têm uma qualidade baixa, a gente não consegue comunicar o que está no nosso interior, e aí começam os problemas, começam as complicações, começam as brigas, não é verdade? Começam aqueles desentendimentos que a gente poderia evitar. São desentendimentos que não aparecem por uma visão de mundo diferente, que não aparecem porque a gente tem objetivo diferente, ou tem formação diferente, não. Às vezes aparece porque a gente tem uma inabilidade da expressividade oral. Tem uma incapacidade de se expressar bem através da fala. Tá? Então, para isso é bom a gente tá atento a isso. E por último, mas não menos importante, tanto não é menos importante que eu ponho, isso que eu vou falar por último agora, na verdade eu ponho isso no primeiro módulo do meu curso, que é a gente conhecer do que é feita a criança. A gente tem que conhecer os movimentos da criança, a gente tem que conhecer como a criança se move, como a criança se comporta, mas não de um modo superficial, mas de um modo profundo. Aquele olhar poético que eu falei em algum episódio do programa, né? Então a gente tem a capacidade de ganhar um olhar poético sobre a vida, de ganhar um olhar poético com as crianças. Isso é importante. A gente consegue ganhar um olhar que não, né, um olhar que consegue extrair
da atividade infantil, não só aquilo que ela comunica na periferia ou na superfície, mas aquilo que ela comunica no profundo. E a gente só consegue isso se a gente conhece do que a criança é feita. Se a gente sabe que a criança tem a sua sensibilidade, o seu afeto e a sua inteligência, que vão se formando ao longo do tempo e vai se expressando de um certo modo. Beleza, pessoal? Caramba, passaram 20 minutos já. Então, essa é a ideia geral. Esse é o grande panorama que a gente tem que aprender num lance de olho. Né? A gente só consegue fazer se a gente estiver educado, se a gente estiver formado, se a gente tiver estudado isso. Né? A gente aprende esse grande panorama, esses 7 pilares. Quando a gente senta nesses 7 pilares, né? Esses 7 pilares eles dão para a gente a fundação, né? da nossa cátedra, da nossa cadeira. A gente consegue olhar para o panorama familiar apoiado nesses 7 pilares, a gente consegue entender muito melhor a dinâmica familiar, a gente consegue entender muito melhor a dinâmica da atuação infantil e a gente consegue colocar remédios, mesmo sem ser psicólogo, mesmo sem ser pedagogo, mesmo sem ser médico, mesmo sem ser professor, a gente consegue ir lá e colocar remédio naquilo que, né, a nossa família acaba às vezes sofrendo, às vezes acaba padecendo. Tá bom, pessoal? Então, muito bom, muito bom. Todo mundo atento com a gente até agora aqui no programa. Então, a Tatiana Mani falando que saber sobre temperamento faz toda a diferença, faz mesmo, né? É verdade, pessoal. Faz sim. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado por ter colocado, vocês terem escrito o nome dos filmes aí, o último filme que vocês viram. Isso para mim é bacana, tá? Porque eu vou pegar isso aqui enfim, para vocês mesmo, tá? Vou devolver isso para vocês daqui a pouco, um conteúdo legal sobre filme, etc, etc. Então, queria saber o que vocês andam vendo aí, tá bom, pessoal? Lembrando que para poder pegar a promoção de 50% de desconto do meu curso, tem que se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? No Facebook fica em cima e no YouTube fica embaixo. Acho que é isso. É isso. Então, beleza, se inscreva aí no link, vai pedir rapidamente para você fazerem um registro, um cadastro, tá bom? Hoje eu não vou falar com ninguém, porque já bateu mais de 20 minutos aqui, tá bom? E o nosso compromisso é esse, é um programa curto, um programa que vocês possam, né, parar rapidinho ali durante o almoço, assistir e voltar, né, com energia, ou com uma cabeça um pouquinho diferente, tá bom? Porque aqui é uma ideia, vocês vão vendo, vocês vão sacando isso. 50% é filosofia e 50% é prática, né? Só a prática, sem a filosofia, sem o pano de fundo, ela não funciona. E só a filosofia, sem a prática, ela também não funciona. 50%, né, de visão de mundo, de filosofia, e 50% de prática, coisa pra gente ir fazendo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito bom aí a interação de todo mundo. Não esqueçam de compartilhar essa live. É importante pra gente que vocês compartilhem essa live para que mais gente que está inscrita no canal, ou seja, que quer receber o conteúdo, possa receber esse conteúdo também. Tá bom, pessoal? Então, se compartilha esse vídeo, é importante para mim, é importante para as outras famílias também. Conto com vocês. Um abraço e até amanhã. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal.